A graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Primeiramente agradecer a Deus. Meus irmãos, a amedrontação continua falando sobre inferno, Satanás, demônio. Porque se não continuar, se parar exatamente, se com todo mundo entender exatamente o que é inferno, o que é diabo, o que é Satanás, as igrejas todas vão fechar, porque isso aí é a chave principal deles. E nós vamos ler uma palavra aqui na Bíblia, o que realmente João Batista falou para os fariseus naquela época que já estava perto da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Vamos ler Mateus a partir do 7, para dar uma adiantada. Mateus 3, versículo 7. Olha como é que João Batista fala para os fariseus. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Quando ele está falando dessa ira, meu povo, ele estava falando, sabe de quê? Ele estava falando do templo que seria caído, como Jesus fala em Mateus 24. Mas vamos continuar. Produz frutos dignos de arrependimento. Ele falando, 9. E não pense que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque ele só falava muito em Abraão. Os fariseus falavam muito: nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência de Moisés. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, pai Abraão, porque todos ele falava em Abraão, todos ele falava em Moisés. Aí o 10, e o machado, olha, presta atenção, e o machado já está posto à raiz das árvores. Quem era o machado? Jesus. Jesus era o machado que iria, presta atenção, a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí eles vão pensar, vamos dizer aqui, paremos aqui aonde, ao fogo, paremos no 11. Aí eles vão pensar, sabe o que eles vão pensar? Eles vão botar na cabeça que quando aqueles que não é filho de Jesus, aquele que não vai obedecer, aquele que não der dízimo, oferta, aquele que não for para a casa do Senhor, eles vão dizer que é inferno, cortado e jogado ao fogo. Ele estava falando de quê? De que João Batista estava falando aqui? Anunciando em que aqui? Lançado fora, não entender exatamente como o Messias ia pregar a graça, como o Messias exatamente ia falar sobre que essa lei seria abolida depois da cruz. Por isso que a Bíblia tem muita linguagem de figura, meu povo. Muita linguagem de figura mesmo. Machado era Jesus. Nós paramos no 11, Aí João vai dizer, o que é que João vai dizer, Não é Ferreira não, não é pastor Cuscuz não é pastor Reginaldo não é pastor fulano e pastor ciclano não, foi João Batista escolhido pelo Filho, pelo próprio Deus, escolhido para batizar as pessoas nas águas de arrependimento. Olha o que é que João diz, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias dele. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paremos no 2. Quem que foi que batizou com o Espírito Santo e com fogo depois da cruz? Jesus. O Espírito Santo, ele batizou a gente
depois da cruz, depois da morte, que se torna a graça. É aonde depois vai falar sobre as cartas de Paulo. Estão entendendo? Paremos no 12. Aí para encerrar esse vídeo, ó, o que é que vai dizer aqui, ó, o 12, ó, o 12, ó. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua ira e colherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Teve a guerra, que nem Jesus falou em Mateus 24, que nunca haverá uma guerra tão grande como aquela, que nem fala, se a minha memória não falha, é Mateus 24, versículo 18, 19, 20 e 21, que ele fala da tribulação que teve naquele tempo de Israel, naquele tempo de Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele está falando dessa guerra, e o fogo que nunca se apaga, ele está falando da palavra dele, a palavra que nunca se apagará, nunca acabará. Ou seja, pelos líderes religiosos que andam pregando mentira nas igrejas, dizendo que o fogo que nunca se apaga é o inferno. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é uma linguagem de figura. E quando ele está falando sobre a ira de Deus, foi o que teve lá em Mateus 24, que o templo foi caído no ano 70, na volta de Jesus. Que isso aí já é outro estudo, mas tudo se encaixa aqui também. Estão entendendo? Então não existe esse negócio de dizer que Jesus vai voltar. Não existe dizer exatamente que o inferno é um lugar de fogo, onde o espírito vai ficar sendo queimado pela eternidade, que nunca se apaga esse fogo. Quando está falando de fogo que nunca se apaga, os fariseus e as pessoas que não obedeceram à palavra de Deus naquela época, que teve a ira de Deus, naquela época, lá em Israel, que não tem mais templo lá, onde ele fica dizendo que o templo é aqui, templo é numa igreja ali, tudo isso aí é comércio, meu povo, tudo isso é comércio. E quando a pessoa começa a entender, ter uma visão não carnal, mas sim espiritual, da forma que Saulo, quando ele virou Paulo, que ele teve uma visão carnal e depois ficou espiritual sendo Paulo, foi aonde exatamente ele começou a evangelizar a graça. E o que é a graça, Ferreira? É o Espírito Santo, é o próprio Deus que vive dentro de nós, que não deixa a gente ser dominado por essa carne que vai ser uma temporada aqui nessa terra. Ou seja, o inferno, que essa carne exatamente vai voltar para a sepultura, que é inferno, no grego e no hebraico, no aramaico. A tradução certa, sepultura. Lago de fogo, como fala lago de fogo, é a palavra dele que nunca vai se acabar. Como ele fala em Mateus 24, versículo 35. Passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Estão entendendo? Então é isso, meu povo. Machado, Jesus. Fogo é a palavra dele. A ira foi o que aconteceu no ano 70. Tudo está escrito aqui. E a Bíblia ela foi muito adulterada por homens, viu? Vocês também têm que entender isso. Foi muito adulterada, por isso tem esse engano. Tem esse engano, as pessoas vivendo nesses cantos, esses locais de parede aí, esses locais de gaiola. Isso é gaiola. E nós não somos passarinhos, somos filhos de Deus. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade. E é graça no sistema. Vamos cada vez mais buscar. E eu peço a cada um que se inscreva no meu canal, Ferreira Pura Graça, no YouTube. E siga no meu canal, no TikTok, f.pura.graça. Eu estou aqui, não era para ser melhor do que ninguém não, mas eu quero ser melhor do que eu amanhã. Não sou melhor do que ninguém, mas eu quero ser melhor do que eu amanhã. E é graça no sistema religioso. Graça e paz.